sou Vinícius Santos, sou diretor de negócios da Codex, uma empresa do Grupo Imagem. Eu sou a Dianara, coordenador de Geo e Data Science, e hoje a gente vai mostrar para vocês a importância da governança de dados e da infraestrutura de dados espaciais para governos digitais. É importante falar que as instituições ainda têm alguns problemas em relação à questão dos dados, seja bases duplicadas, um pouco desestruturadas, e com a governança de dados e a infraestrutura de dados espaciais é possível a gente tratar essas informações, lidar com essas questões das duplicidades e também trabalhar com uma menor morosidade no tempo na geração dos relatórios, né? A questão da transparência de dados, tanto com o PDA como a Lei da Transparência, ela vem trazer um pouco essa questão de dar visibilidade para os dados. Então, com isso, a ideia é que os dados, para estarem expostos, eles precisam ter as suas autorias, não ter duplicações e estarem mais estruturados. Dentro dessa linha de IDS e de governança de dados, a Codex tem trabalhado já com algumas frentes, né? Na questão de IDS, então, com o governo do Rio de Janeiro, com o governo do Rio Grande do Sul, com a SEMA do DF, nossa grande parceira, na qual a gente fez um trabalho de uma IDE que se chama o CISDIA, no governo do Paraná, que a gente tem executado uma IDE atualmente, e com a Vale, a partir da governança de dados e dos fluxos de dados de alguns processos, que tem a ver com a questão da internacionalização. A gente trabalhou tanto com Chile, quanto Peru e Brasil nessa parte da governança. Então, são cases que representam um pouco dessa questão de trabalhar com foco na tomada de decisão baseada em dados. O cenário encontrado nessas instituições, ele em geral é o mesmo, assim. Tanto secretarias de planejamento, de meio ambiente, elas acabam tendo dados um pouco desorganizados, um pouco desestruturados, arquivos dispersos em várias máquinas. Então, com a proposição de uma IDE, a gente trabalha com a questão da unificação, né? Eu crio um banco de dados, né, a partir de um nó central, onde eu consigo me conectar a várias outras instituições que também possuem uma infraestrutura de dados, e com isso a gente consegue centralizar a informação e fazer uma tomada de decisão baseada em dados muito mais robusta e concisa. Dentro desse cenário, é importante a gente falar dos benefícios de uma IDE, né? Ela surge para auxiliar na tomada de decisão, orientada tanto a dados quanto a inteligência geográfica, visando buscar principalmente a segurança técnica e jurídica dentro da gestão pública. É importante também lembrar como um benefício a questão da execução de integração de políticas públicas e fornecer dados de qualidade, né, para que o cidadão consiga acessar essas informações e toda a sociedade consiga fazer o acesso a elas de maneira mais transparente. Um outro problema que a gente identifica muito é a definição de autorias institucionais. Muitos dados, eles são feitos por diversas instituições e, a partir de uma integração numa IDE, é possível minimizar os riscos do uso desses dados, que muitas vezes eles não estão validados, eles estão sobrepostos, e fazer com que essa informação ela fique mais oficializada, né? Sem sobreposição. E também promover a articulação institucional, né, em uma plataforma integrada que vai trazer mais confiabilidade à informação geográfica. Então, esses pontos são muito importantes em relação aos benefícios de uma IDE. As etapas de uma infraestrutura de dados, elas são extremamente importantes. Aqui a gente tem as 4 etapas fundamentais, que são base de uma IDE. A primeira delas tem a ver com o planejamento e a concepção de uma IDE, onde se tem o principal ponto da articulação institucional. A gente entende, né, que as instituições elas precisam dessa articulação em relação aos próprios setores dentro da administração pública e também com a academia, outras instituições, para que isso se torne uma coisa mais sistematizada e se tenha uma centralização maior dos dados. Nessa primeira etapa, é possível trabalhar com a concepção e prototipação das aplicações especialistas. Numa segunda etapa, a gente trabalha com a questão do diagnóstico e inventário, onde a gente avalia a maturidade institucional. A gente faz uma avaliação das equipes, se são pessoas terceirizadas, se são pessoas concursadas, se tem equipe suficiente para trabalhar com o fluxo de dados que passa por essas instituições. E também a questão de software, né? Se eles utilizam software livre, se o software é proprietário, quantas licenças existem. E o fundamental nessa questão da maturidade institucional é a parte da autoria, a gente entender quem são os autores desses dados. E também a questão do perfil de consumo. A gente sabe que ultimamente o perfil de consumo ele tem mudado, né? As pessoas querem acessar os seus dados de forma online, né? E não só buscar e fazer download dos dados.
Nessa etapa, é importante falar que a gente constrói um catálogo de dados e metadados. Então, esse é o momento em que a gente consegue padronizar toda essa estrutura e criar, a partir das ISOs, de todos os padrões existentes, uma estruturação robusta de dados. A terceira etapa diz respeito à implementação, né? Aqui a gente estrutura os bancos de dados, faz toda a publicação dos geosserviços, cria o WebGIS, dashboards, story maps, e com isso a gente consegue dar visibilidade para esses dados a partir dessa implementação. E por fim, né, a etapa que é extremamente importante, que é o desenvolvimento profissional. A gente faz treinamentos com as equipes e workshops técnicos e gerenciais para a parte da divulgação da IDE. Importante falar também que por trás da questão visual, né, dos portais de dados, existe todo um trabalho de interpretação, de análise desses dados. Então, inicialmente, os dados são recebidos de uma forma um pouco desorganizadas, né, em vários formatos, e a equipe passa a trabalhar com a organização e sistematização dessas informações. Então, a partir de uma série de ferramentas, a gente consegue estabelecer um padrão, uma organização para esses dados. E, por fim, a gente consegue fazer a apresentação deles, né, a partir de dashboards, story maps, e trazer a parte toda visual. É importante falar que por trás, né, o que está por trás do projeto tem a ver com a questão do tratamento dos dados, e para isso a gente utiliza parte da plataforma. O Enterprise é uma estrutura que a gente usa muito na questão das IDEs, e assim eu consigo, através de outras ferramentas, trabalhar com a questão do Data Interoperability, trabalhar com ferramentas fazendo conversão de dados, padronização de atributos, e com isso eu tenho a garantia que o meu dado final ele vai ter uma qualidade muito boa. Também um ponto importante é entender a estruturação desses dados. Eu preciso criar uma modelagem com temas bem definidos. Então aqui é um exemplo dos padrões da OMTG, onde eu uso elementos de OML e também padrões da IDGV. Com isso eu consigo estabelecer, por exemplo, como vocês podem ver, que uma hidrografia linear ela pode ter correlação com pontos de captação da água e também com outorgas. Então eu consigo associar uma informação à outra e trazer uma maior integração desses dados dentro da plataforma. Bom, então um ponto importante dentro de uma IDE é trabalhar com a categorização dos dados. Aqui é um exemplo onde a gente trabalhou com o nosso parceiro, a SEMA do DF, né, na elaboração do SIGIA, e onde a gente trouxe 3 temáticas na categorização dos dados: a temática ambiental, territorial e socioeconômica. Além de trazer essas temáticas, a gente trouxe a questão das finalidades, né, das áreas finalísticas do uso desses dados. Então aqui a gente pode ver a caracterização do meio físico, a parte de monitoramento, licenciamento e fiscalização ambiental, e também a parte territorial, né? Com esses dados e com esse desenho, é possível entender que dados, às vezes, eles podem ter autorias diversas. Eu tenho, por exemplo, um dado de saneamento que eu tenho uma relação com a questão de fiscalização e licenciamento, e ele também tem relação com a parte de ocupação territorial. Então, isso me traz uma ideia de que são dados que podem ter diferentes autorias, e é nesse ponto que o nosso diagnóstico consegue identificar essas sobreposições e consegue fazer com que esses dados, eles tenham um maior cuidado, né? Então, esse é um ponto bem importante, trabalhar com a questão das categorias e das definições de cada autoria e de cada temática que esses dados fazem parte. Aqui, então, trabalhando posteriormente com a carga de dados, eu acabo utilizando também ferramentas dentro da plataforma ArcGIS, com a API Python, por exemplo. Aqui a gente consegue trabalhar com procedimentos automatizados, tanto para carga de metadados, que são aquelas informações sobre esses dados que foram carregados, como também a questão da carga das próprias feições dentro do banco de dados. Então a gente usa todos os padrões, e aqui o padrão do perfil MGB, normas ISO 19115, 19139, para poder trazer toda a questão das padronizações nacionais e mundiais que possam existir na questão da padronização dos dados. Outro ponto importante que a gente trabalha é a questão de utilizar a API Python para fazer a publicação dos geosserviços, né? Aqui, como a gente já sabe, os usuários eles gostam de acessar dados online, dados que eles possam acessar dentro do seu ArcMap, do seu ArcPro. Então aqui, a partir dessas tecnologias, desses procedimentos, a gente consegue trabalhar com uma gama, uma quantidade muito grande de geosserviços e fazer a publicação mais automatizada.
E o que não pode faltar dentro de uma IDE? Essa questão da parte visual, né? Aqui a gente pode observar a parte do Web App Builder, onde a gente consegue trabalhar com a questão do WebGIS, e onde eu tenho todas as camadas que foram organizadas num banco de dados e que foram feito todo um tratamento. Aqui eu consigo visualizá-las de uma forma muito fácil, que um usuário leigo consegue fazer o acesso a todas as informações. É possível também trabalhar com o Experience Builder, onde eu consigo customizar também todos os portais de dados. A questão dos painéis com as aplicações em dashboard, eu consigo trazer valor para os dados e consigo fazer com que eles sejam representados em forma gráfica e de forma bem visual. E também contar a história de uma IDE, né? Então, a construção de uma IDE, ela também é interessante trabalhar com a questão do Story Map e também trazendo outras histórias que sejam de interesse das instituições. Então, aqui é uma ideia mais geral de todas as possibilidades, né? E são inúmeras, aqui são apenas algumas, e é possível trabalhar com várias delas dentro de uma infraestrutura de dados espaciais. Bom, aqui então um exemplo do SysDia, a SEMA do DF, nossa parceira nesse projeto. Aqui, como vocês podem ver, a aplicação, ela mostra a questão das temáticas que eu comentei, territorial, ambiental, um layout que traz as questões do meio ambiente, da parte dos elementos do cerrado, né? E também a parte de informações de parceiros. Então, é um sistema que foi feito pensando muito no nosso cliente, né, e no que ele desejava em termos de estrutura. Uma parte bem importante desse sistema, que é o que tem mais acesso desde a publicação dele, que foi em abril desse ano, é a questão das temáticas e a parte dos dados, né? Aqui eu consigo acessar os dados, consigo fazer download e também acessar aquele usuário que quer acessar pelo WFS, WMS, também é possível acessar os metadados. Então, aqui eu consigo encontrar todas as informações que foram sistematizadas dentro da infraestrutura. Posso fazer buscas, por exemplo, estradas aqui, eu estou buscando uma informação e ele categoriza e me traz as opções que tem dentro da estrutura. Um outro ponto importante que foi criado, né, é essa parte das ações. Eu tenho alguns números do projeto, né, ali 26 instituições consultadas, mais de 280 geosserviços, e também é possível acompanhar algumas ferramentas que foram utilizadas. Aqui, por exemplo, o Wayback, né, onde a gente traz a parte das bases de imagem de satélite, onde é possível, a partir dessa visualização, né, conseguir ver datas temporais diferentes, né? E também é uma plataforma que está sendo muito utilizada e traz todo o histórico, então, da ocupação do Distrito Federal. Um outro ponto importante aqui é o SIG, né? A gente consegue acessar as camadas, como eu falei. No canto esquerdo aqui tem todas as temáticas, então eu consigo entrar, por exemplo, na temática ambiental, consigo acessar o dado e com ele adicionar na minha tela. Posso também adicionar outros dados que eu tenho no meu desktop. Não tem os dados que eu tenho interesse dentro do banco de dados, eu consigo a partir das ferramentas abaixo aqui que vocês podem ver. Então, essa parte dos dados e do WebGIS é a parte bem visual, né, do projeto. Essa questão do SysDia, ela também vai ser apresentada, tem uma pauta dentro do nosso evento, então vocês vão conseguir acompanhar com mais detalhe tudo que foi construído, tudo que a Codex construiu para a execução desse projeto. Voltando então à questão das etapas de uma IDE, né? Como eu falei, as 4 etapas mais importantes são a questão do planejamento, diagnóstico, implementação e transferência de conhecimento, mas tem um outro ponto que é extremamente importante, que é a questão da governança desses dados, né? Então a gente pode fazer governança no início de uma IDE, trabalhando com políticas e padrões de governança, fazendo análise do negócio e das necessidades do cliente e também entendendo um pouco o fluxo de dados que circulam por todos os sistemas de cada instituição. Então a governança ela pode acontecer previamente, ela pode acontecer também durante todo o processo da construção da IDE e ao final a gente consegue garantir através da governança atribuições de papéis organizacionais, a padronização de novas entradas de dados e também garantir a sustentação da política de gestão dos dados num longo prazo, ou seja, a gente termina o nosso trabalho, a gente dá o suporte necessário e o sistema ele vai fluir naturalmente a partir dessa governança instituída. Então, pessoal, agora na sequência, o Vinícius vai poder dar continuidade à questão do tema da governança, trazendo um pouco dos benefícios e a importância dentro dos governos digitais. Muito obrigada e até mais. Dando continuidade ao conteúdo de IDE e governança de dados, vamos apresentar agora todas as informações referentes às condições de governança de dados.
O processo de governança de dados ele pode ocorrer tanto antes da implementação de uma infraestrutura de dados espaciais ou a posteriori. E também de modo concomitante em diversos projetos onde essas ações elas podem andar de maneira paralela. É importante trazer alguns conhecimentos onde a governança de dados ela não é uma governança de TI e tampouco uma governança corporativa. Contudo, ela faz parte de um contexto onde nós temos a governança corporativa sendo definida num âmbito mais amplo, e aí a gente tem uma especialização do processo de governança de tecnologia da informação, onde são feitos processos de PDTI, das aquisições de software e hardware, e a gente tem uma derivação da ação específica de governança de dados. Então, importante a gente trazer também os objetivos da governança de dados, onde a gente tem a implementação das estratégias de dados, das políticas, das normas, os padrões, arquiteturas, processos e métricas e também uma lógica de monitoramento de todos os processos relacionados à gestão de dados. E ainda fazer uma implementação de uma gestão de risco de dados. É muito latente hoje toda essa preocupação com a condição de cibersegurança. Então, essas políticas, elas são adequadas e vêm de encontro com esse propósito de fazer a promoção de uma governança de dados adequada para a sua instituição. E também promover o valor, né, de o dado ser também um ativo estratégico para a instituição. Nesse caso, a instituição governamental, seja a sua prefeitura, seja seu governo de estado ou sua autarquia ao qual você está vinculado. Aqui a gente trouxe algumas fases da proposição do modelo de governança de dados, onde a gente começa por uma definição de um modelo de governança, parte para um diagnóstico e análise, a implementação inicial da governança e um roadmap de ações da governança. Nesse caso aqui a gente trouxe uma visão de um projeto onde nós na Codex pudemos executar, que foram divididos em duas etapas. E nessas etapas a gente iniciou pela definição desse modelo de governança, onde a gente faz todo um mapeamento e levantamento de stakeholders, instituições que vão estar envolvidas ou estrutura organizacional, como mencionado já pela colega Dionara na fase de diagnóstico da IDE. Então essa ação ela pode ser similar nesses projetos, sendo que um projeto pode ter tido essa fase e outro não, né? Como eu disse, ele pode ocorrer de maneira concomitante. E ainda é importante levantar todos os aspectos regulatórios, normas nacionais, no caso de aplicações também de normas internacionais, definições de padrões, de melhores práticas, de informação geográfica, no nosso caso, que nós estamos abordando hoje, e também a proposição de um plano estratégico. Isso é fundamental, pois a gente vai ter toda a parte de políticas e procedimentos, todas as metas de curto e médio prazo, ou seja, todas as ações imediatas que vão ter que ser desenvolvidas e todo um planejamento que vai estar presente ao fim no roadmap dessas ações de médio prazo. No diagnóstico e análise, a gente vai ver todo um levantamento de bases de dados, né, relacionadas ao seu processo de negócio, vendo a aderência desses processos em situações de fazendo uma análise qualitativa e quantitativa desses repositórios, uma modelagem preliminar dessa base de dados, o mapeamento relacionado a todos os macroprocessos que forem definidos objeto desse nosso estudo de governança e a avaliação, né, das integrações existentes. É muito importante que nós não vamos só mapear as integrações que existem hoje, mas também aquelas potenciais, porque na revisão de determinados processos de negócio, novas oportunidades vão surgir, métodos inovadores, a promoção da inovação ela acontece e a disrupção acontece nesse momento. E ainda a gente vem na sequência para a implementação de fato da governança, onde a gente define uma matriz de responsabilidade desse modelo de governança, um gerenciamento de risco dessas mudanças para que a gente entenda toda uma dinâmica de funcionamento da governança de dados, um plano de comunicação estabelecido da forma que vão acontecer todas as comunicações desse processo e a formação dos squads dos responsáveis pela promoção da governança. Importante que a gente, nesse momento também, faz um levantamento de todas as pessoas que podem estar envolvidas nesse processo. Então, esse mapeamento de todos os soft skills que a gente tem nesses profissionais para que possam desempenhar esse papel. Chama atenção também que não é necessário que a gente crie uma equipe
para fazer a gestão da governança de dados, uma equipe dedicada, né? Melhor dizendo, a gente precisa muitas vezes implementar os conceitos de grupo de trabalho, né? Nesse caso aqui a gente trouxe a formação do Squad, que é o termo mais recente, né, utilizado, onde a gente traz competências de pessoas que têm funções específicas dentro da instituição e que vão desempenhar naquele comitê de gestão de dados o papel, né, da condição da governança. E aí desenvolver toda a condição de competências, né, por meio de treinamentos, né, e capacitações que vão ocorrer em workshops mais curtos, mais objetivos, para um entendimento também de um plano tático e estratégico da condição da governança. E por último, a gente desenhar também uma continuidade, né, de um mapeamento de todos esses requisitos para a expansão do projeto de governança de dados. E assim fazer as ações de difusão do projeto dentro dos setores, dentro da instituição que você estiver correlacionada dentro do processo da governança. Na sequência, a gente traz uma estratégia do modelo de governança, onde a governança parte do pressuposto da implementação de um nível tático e operacional que tem que estar aderente aos objetivos estratégicos definidos pela instituição, né? Então tem toda uma lógica da derivação das ações do planejamento estratégico que vão derivar em ações táticas e operacionais. Importante a gente trazer que quem vai promover a governança de dados são pessoas, então a gente tem que ter um planejamento de capacitação muito adequado para conseguir desenvolver, implementar e manter a equipe motivada para promover toda essa ação. E ainda pensar em uma arquitetura de dados que suporte todo esse processo na gestão desses modelos de dados, modelos de integração, gestão de acesso desses dados e dos geosserviços que vão ser disponibilizados ou consultados, a operação desses bancos de dados através da gestão dos geosserviços de maneira versionada, então onde a gente vai manter todo um histórico de informações para a gente ter uma condição de dados auditáveis e a gente conseguir garantir uma robustez e uma estrutura para a operação desse banco de dados de fato. É muito importante aqui trazer o conceito também da segurança, onde a gente vai trazer todos os normativos em relação à segurança de dados, né? A condição da cibersegurança, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então são critérios essenciais hoje para esse processo que também é destacado dentro do modelo de governança. Ainda falando dos metadados, né? De um servidor específico para metadados, onde a gente vai conseguir reunir todas as informações de fato para conseguir fazer a disponibilização desse dado para tomada de decisão. Porque é esse metadado que vai municiar todas as aplicações, tecnologias que vão ser desenvolvidas. Além disso, a gente vai trabalhar a lógica das qualidades de dados com ações de consistências topológicas, né, padronização e completude de atributos e também as lógicas de parâmetros e transformações cartográficas, porque muitas vezes a gente tem a divergência de dados de diversas fontes, diversas datas que foram feitos os levantamentos e a gente precisa promover essa equalização dessas informações. Nessa lógica a gente tem todo um trabalho de políticas e normas gerais, pessoas, gestão da arquitetura, gestão de operação, a segurança de dados, os metadados e a qualidade, tudo isso reunido em um processo de governança da informação geográfica. Seguindo, a gente traz um destaque para os papéis na governança de dados, onde a gente traz uma segmentação de 3 áreas estratégicas, sendo a área de negócio, a área estratégica e a área técnica e tecnológica. Na área específica de negócio, onde muitas literaturas trazem o conceito, inclusive, de data owner, né? Que seria o curador de dados específico do negócio, ou seja, aquela pessoa que tem o conhecimento dos dados fazendários, dos dados de meio ambiente, dos dados de planejamento, dos dados de obra. Por quê? São conceitos diferentes. Você vai para a agricultura, aquela pessoa que faz a gestão dos dados da agricultura, ela vai estar ligada às informações, volumetria de informações geradas de meteorologia, por exemplo, ou da aplicação no meio ambiente em relação a um código florestal. Então você tem pessoas com conhecimentos distintos do negócio. Além disso, os dados corporativos, aqueles dados que são compartilhados,
Então, um exemplo disso, dados de planejamento, né? Limites de municípios, limites de bairro, limites de estado, no caso ambiental, de unidades de conservação, rodovias, essas informações elas são compartilhadas. Então, são dados que são corporativos. E ainda um encarregado por promover a proteção desses dados, ou seja, como que vai ser a condição de segurança dessas informações. E tudo isso está de uma maneira abrangente, a gente tem o comitê de curadoria desses dados, que reúne toda essa turma inicialmente citada. Em relação à área estratégia de negócio, a gente vai ter o curador específico de dados de projetos, porque aí a gente vai ter diversos projetos que vão ser desenvolvidos no âmbito estratégico, e ainda o curador de dados técnico e operacional, que aí vai promover todas as ações de infraestrutura, de armazenamento desses dados, mais ligados à ordem de tecnologia da informação. Seguindo, a gente traz aqui uma matriz do fluxo da informação geográfica. Ela sintetiza muito claramente os conceitos de dados versus sistemas, onde a gente traz as diversas áreas de negócio, né, pautadas em, por exemplo, dado para tomada de decisão, dado estratégico, no caso, para uma fiscalização, uma vistoria de campo, né, dados para um licenciamento, no caso de emissão de um alvará, de uma concessão de um auto-autorizativo, ou de um dado estratégico de monitoramento, ou mesmo os dados intermediários que vão fazer a interlocução dessas informações. E aqui a gente trouxe um conceito onde os touch points, ou seja, o cruzamento desses dados com os sistemas, a gente fez uma classificação onde a gente trata o armazenamento, a integração, o consumo e a consolidação desses dados, dialogando diretamente com a tecnologia ArcGIS. Então, aqui nós trouxemos o sistema, por exemplo, com a nomenclatura sistema A e B, que é o sistema transacional que roda hoje no seu governo digital, né, na sua instituição pública. Então, hoje a gente tem no sistema A, por exemplo, o responsável por ser a integração do dado para tomada de decisão. Ele também é um dado estratégico para fiscalização, né? Ou seja, esse sistema A é um sistema voltado para a área de fiscalização. Já o sistema B é um sistema estratégico para licenciamento. Por quê? Porque ele armazena as informações de licenciamento, mas ele integra com dados para tomada de decisão, dados estratégicos para fiscalização. De outra forma, já o ArcGIS Desktop vem prover, por exemplo, a criação de feições para todas as áreas de negócio, né? E da mesma forma, assim, consequentemente, o sistema C, já no ArcGIS Online, modelos de consumo dessas informações, e por último, na consolidação de uma modalidade Enterprise, onde a gente tem uma unificação de tudo isso. Aqui à direita a gente pode ver que a gente ilustrou que para cada jornada que nós temos é um processo de negócio específico daquele área de conhecimento do dado. Na sequência, a gente traz aqui um paralelo. Dentro de uma instituição, muitas vezes, quando a gente chega, a gente vê um cenário anterior de ferramentas limitadas, descentralizadas, ou seja, dados sendo produzidos de maneira desencontrada, né? Então, dados com locais diversos, com formatos totalmente distintos, sem metadados padronizados, muitas vezes, literalmente, sem metadado, né? E ainda com complexidade para adquirir, processar essas informações. Muitas vezes a gente ainda tem um formulário físico sendo preenchido, aquela pessoa que vai para o campo e coleta as informações, tira suas fotos e retorna para gerar um laudo de fiscalização ou vistoria. Esse é o cenário que a gente encontra nas instituições hoje. E para isso a gente vê que durante a implementação da governança de dados, a gente consegue levantar essa grande diversidade de ferramentas e sistemas que existem nesse ecossistema do poder público, né? E aí essa produção e disponibilidade dessas informações em grande quantidade, a gente vê essa dispersão, mas a gente tem condição de rastrear qual que é a origem dessa informação, qual que é a origem daquele dado. Tudo isso é muito importante. Imaginem vocês têm um dashboard que apresenta N informações de diversas áreas de negócio e por um motivo um determinado indicador para de funcionar. A gente consegue ter uma matriz de rastreabilidade que indica a origem daquela informação, a origem daquele dado. Então, no momento que um painel estratégico que apresenta uma política pública implementada por um gestor público, né, ele pode usar a referência e o técnico vai conseguir responder prontamente à indisponibilidade daquela informação, né, onde está acontecendo aquele problema. E aí a gente tem
uma condição também de visualizar as dificuldades para dar um tratamento diferenciado para esses dados que são mais relevantes. Então a gente sabe os dados que são mais estratégicos para o negócio e muitas vezes são tratados de maneira igualitária. E a gente tem que dar essa prioridade para a disponibilização, seja por um processamento, porque se tem solicitações por relatórios mais recorrentes, relatórios mais pontuais, pedidos pelos gestores, né, da alta administração, e a gente tem que ter toda uma prioridade e uma atenção especial para isso. Quando a gente tem a governança de dados de fato implementada, a gente consegue ver um ambiente onde a gente tem uma agregação estruturada de todos esses dados, todos eles integrados, né? Uma apresentação de uma visão corporativa, onde a gente tem um acervo de informação catalogado, muito bem mapeado, né? Sabendo a origem de todos esses dados e ainda fazendo uma identificação dos dados, né, de maior valor, aqueles que têm literalmente como ativos estratégicos, como a gente falou no início da apresentação, e ainda dá uma sustentação para o ciclo de vida da jornada dessas informações do negócio. Para a gente poder finalizar, eu trouxe aqui alguns dos benefícios, né? Eu poderia ter começado inclusive por isso, mas para a gente poder fechar, para você gestor público, para você analista que atua, né, no poder público e quer gerar uma segurança, a gente sabe que a preocupação hoje da lei de responsabilidade é o CPF do gestor público que está ali. A partir do momento que se dá um parecer, que se faz uma análise de um estudo, é o CPF do gestor público que está por trás disso. Então, a gente quer, com essa gestão de dados adequada, promover uma segurança técnica e jurídica para você. Para que você consiga promover internamente toda uma segurança para evitar processos de auditorias futuras, de inconsistências de informações, ou seja, a gente tem uma uniformidade nessa tomada de decisão, né? Subsídios técnicos de fato para que as decisões sejam tomadas baseadas em dados, né? Com uma instrumentação jurídica adequada. Também a gente tem uma padronização dessa informação geográfica com qualidade, né, com conformidade de normas e padrões técnicos nacionais e pode ser que até que sejam internacionais. A gente tem um ganho de escala, porque é muito importante que a gente promova a governança de dados para uma continuidade do processo. Ou seja, a gente quer ter um crescimento sustentável, que ela consiga criar um ambiente de promoção, que ela consiga evoluir sem que sejam feitas intervenções, né, diretas e a gente consiga fazer um crescimento adequado. E também instrumentos aí para uma estruturação de um GIS corporativo adequado, sabendo, por exemplo, quantos usuários vão ser necessários para uma vistoria de campo, quantos usuários vão ser responsáveis pela produção dos dados, quantos usuários realmente só consomem as informações e vão ser usuários que vão simplesmente ser visualizadores. Tudo isso parte de uma otimização de recurso público, porque muitas vezes se fazem dimensionamentos de N licenças e que muitas vezes a recomendação vinda da governança de dados traz uma segurança maior para aquele gestor que vai fazer uma compra pública, né? Porque isso está pautado dentro de um princípio técnico e de estudos baseados aqui na governança. Também a integração dos dados, né, já existentes. É muito importante falar que a governança ela não vem para sobrepor, né? Ela vem para complementar todo o processo, para agilidade, né, na busca de informações, na melhoria da confiabilidade da informação geográfica. Também ter uma clareza nas responsabilidades e papéis. Eu acho que isso é essencial para a gente ter uma mudança cultural, porque toda mudança a gente precisa muitas vezes fazer processos diferentes. Para se ter resultados diferentes, precisam fazer ações diferentes. Então essa promoção ela é muito importante e ainda trazer uma lógica da definição da gestão desses dados, né, seja por setor, seja por instituição, e aí a gente consegue ter de fato uma distribuição adequada. Trago aqui um exemplo de uma instituição pública onde, num diagnóstico que nós desenvolvemos, a clareza dessas responsabilidades, por exemplo, trouxe até a possibilidade de alocar geógrafos e cartógrafos em um novo concurso público, porque se via a ausência desses profissionais no quadro, né, de recursos humanos da instituição pública. Então tudo isso a gente conseguiu saber uma concentração ou uma descentralização, né, e aí a gente conseguiu pulverizar para ter uma ação um pouco mais homogênea. E por último, a assertividade de investimentos,
como eu já comentei anteriormente, a gente conseguir ter a otimização dos recursos tecnológicos. Se sabe hoje do investimento, da monta que se faz de investimento em TI, né, nas instituições públicas, mas o que a gente quer dar é uma segurança e conseguir lastrear todo esse investimento, né, de uma maneira clara e adequada dentro do plano de governo. Por fim, eu deixo aqui um QR Code para que você possa acessar e conhecer um pouco também das soluções que nós da Codex, né, em conjunto com a Imagem, oferecemos para governo digital, dentre elas os processos de infraestrutura de dados espaciais e governança, onde a gente promove uma aceleração de todos os processos e garante uma segurança técnica, jurídica e institucional para o seu governo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, esperamos que possamos interagir no chat, a gente vai estar à disposição para poder apoiar, os nossos times de especialistas vão com certeza adequar e fazer as respostas necessárias. Um abraço.